Muito bom dia a todo mundo. Estamos nos preparando para a leitura da palavra do dia de hoje, sábado. Que Deus abençoe teu sábado, que Deus abençoe teu dia aí, em nome de Jesus. Vou já dando um oi para todo mundo que está chegando, que está entrando aí. Rodrigo Santos, Leonardo Rocha, Rafa Baima, Débora Bonifácio, tem muita gente chegando aí. Andréia Gaua, bom dia, Andréia. Natália Bandeira, Deus abençoe. Ivone Nelson, e assim vai. Naldo Bernardo, 21. Mauro Assis, isso. Naidi Parente, isso. Que bênção. Bom dia, bem-vindo à leitura bíblica de hoje. Hoje é um dia marcante, porque hoje nós vamos terminar o Antigo Testamento, o último dia de leitura do Antigo Testamento. E como a gente aprendeu no Antigo Testamento, se você está desde o começo, talvez tenha caído então um tabu, um mito na sua cabeça de você falar, poxa, o Antigo Testamento é muito difícil, ou o Antigo Testamento é muito complicado, ou então o Antigo Testamento é só para as coisas antigas. Não é, a gente não tem que viver o Antigo Testamento. Eu acho que você mudou o teu conceito, principalmente se você está desde o começo. Você viu quanta lição, quanta coisa a gente aprendeu no Antigo Testamento, ainda tem um pouco hoje. Então, hoje é um dia especial. Eu já tô com a minha camiseta aqui, ó, porque quando terminar essa aula, eu vou voar para Londres de maneira online, mas vou às 3 horas da tarde, eu vou pregar na celebração do aniversário da Bola de Neve de Londres, no Instagram Snowball London. Snowball London. Então depois você põe lá para que a gente possa estar junto também hoje à tarde, ou 3 horas da tarde. Você é só acessar o meu também Instagram, que eu entro lá ao vivo no Snowball Church London, e eu vou pregar em português, porque a igreja é de uma comunidade de brasileiros predominantemente. Então, mesmo que você não fale inglês, acessa lá 3 horas da tarde, ou vem 3 horas da tarde aqui no meu Instagram, 3 horas da tarde, pode vir no meu mesmo, que ele vai te redirecionar direto para a Bola de Londres. Vamos nessa então? Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir para que a glória dele venha sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo nos revista e nos direcione nesse dia tão especial, encerramento de um longo ciclo que durou o Antigo Testamento. Na verdade são 76 dias. Dentro do Antigo Testamento é a maioria, né? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora para que teu Espírito Santo venha sobre nós, para que a tua presença derrame sobre as nossas vidas. Nós viemos aqui para te buscar, para ouvir a tua voz. Por isso, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, fala conosco aqui, Senhor, dá ordem aos teus anjos e nos visita pela tua palavra e através de sua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém, aleluia. Vamos nessa então? Vamos mergulhar naquilo que Deus tem pra gente para encerrar o Antigo Testamento? Nós vamos então hoje, para encerrar no Antigo Testamento, ver os 2 últimos profetas menores, os 2 últimos profetas do Antigo Testamento. O primeiro que nós começamos hoje se chama Zacarias, um profeta pelo menos de nome bastante conhecido. Zacarias significa o Senhor se lembra. Interessante esse nome porque esse é um profeta também escrevendo no pós-exílio. O povo de Deus, lembrando então, desde 2 Reis capítulo 24, 25, a gente vê esse relato. Judá foi invadida pela Babilônia, levado cativo em 2 turnos. Primeiro levou os nobres, depois levou o restante do povo e deixou só um remanescente. E eles ficaram lá por 70 anos até que Ciro, o imperador persa, fez um decreto, o famoso decreto de Ciro, que mandou de volta, autorizou de volta o povo de Judá voltar para Jerusalém. Nessa primeira leva de retorno, eles voltam sob o comando de Zorobabel, que tinha um sumo sacerdote chamado Josué. Então eles voltam e começam a reconstruir o templo. Só que as oposições, as dificuldades e até mesmo a individualidade, o egoísmo do povo, fazem com que eles parem a construção do templo. Nós já vimos em Ageu dizendo, e aí gente, vocês vão continuar morando nas casas de vocês, está toda forradinha, linda, e o templo está em ruínas? E Zacarias também vai trazer um incentivo para que o povo continue a construir. Só que diferentemente de Ageu, Zacarias vai ter uma série de visões.
Então ele é um profeta, estilo profeta mesmo, não tinha como a gente terminar o Antigo Testamento sem mais um profeta com visões até então meio enigmáticas, meio bizarras às vezes, que requer um pouquinho mais do nosso cuidado e interpretação. Algumas, inclusive, também são visões que a gente pode relacionar com o Apocalipse, com a escatologia. Então a gente vai ver um pouquinho aqui, eu vou só mencionar algumas coisas, porque a escatologia mesmo vai vir quando nós chegarmos lá em Apocalipse, no final da leitura. Tudo bem? Então vamos nessa? Zacarias, ele escreve, então, na mesma época aproximada de Ageu, tá? Ele está escrevendo e colocando a sua visão profética dos tempos. Mais ou menos é um que passa o bastão para o outro. Quando se estuda as cronologias, é mais ou menos 2 meses depois que Ageu escreveu essa profecia, Zacarias vai começar a escrever. O contexto histórico é, então, cerca de 50 mil pessoas já tinham voltado da Babilônia para Jerusalém, estavam começando a reconstruir o templo e pararam. Lá vem, então, no 8º mês do 2º ano de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, Zacarias 1:1. E ele diz assim, ele já começa dando uma pancada. O Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, aprendam com o pai de vocês que foi o fruto de nós estarmos aqui, foi o fruto da gente ter ido para o cativeiro e só agora ter voltado. Então aprendam com o passado. Não sejam, versículo 4, como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo assim, diz o Senhor, convertei-vos, mas não ouviram. Ou seja, não queiram ser como o pai de vocês, que tinham profetas lá na época que falavam e eles não ouviam. Não queiram ser como os pais de vocês, que não escutaram Ezequiel, que não escutaram Jeremias, que não escutaram os profetas antes do cativeiro avisar e alertar o que ia acontecer, e mesmo assim não se arrependeram. Ou seja, sejam diferentes. Por quê? Versículo 5. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Ou seja, nem os seus pais, nem os profetas vivem para sempre. O nosso Deus vive, nada mudou. O que nós temos que começar a aprender então? Nós vamos ver que no retorno do cativeiro, não é de imediato, e na verdade, infelizmente, o povo não se arrepende rapidamente dos seus erros e já se conserta na aliança. Então nós vamos começar a ver que o maior transformador que precisa acontecer é o transformador da cultura, do modo de ser, do modo de agir. Se você não transformar a tua cultura, inclusive usar a tua cultura, ou a cultura onde você está inserido, como desculpa para não ter aliança com Deus, vai ser muito difícil o reino se estabelecer na tua vida. Então não aceite coisas como cultural. Por exemplo, é cultural no país que eu estou, vamos dar um exemplo, o homem casar com mais de uma mulher. E daí? O princípio da Bíblia não é esse. É cultural no país que eu tô. Vou mais fundo? Posso ir? Antes da minha refeição, tomar uma tacinha aí de vinho. É cultural, é o país que eu tô. Mas e o princípio do reino? Ele está acima da cultura. Estão comigo aqui? Então o que a gente tem que entender é que o povo tinha que mudar a sua cultura, seu jeito de ser, seu jeito de se relacionar. Por isso que Deus se preocupava, inclusive, em falar para eles não se casarem com povos inimigos, porque a cultura seria transformada. Então, quando o reino de Deus vem, o reino de Deus vem para transformar a cultura. Se prepare que um dia eu vou pregar sobre isso. Se prepara, aleluia. Muito bem. Contudo, ele começa dizendo, então ele tem uma primeira visão. Ele começa a dizer de algumas visões, a gente vai ver uma série de 8 visões. E cada visão tem um significado. A primeira visão que ele tem, versículo 8, eu tive a visão de um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado, entre as murteiras havia um vale profundo, e atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então é um homem com um exército de cavalos, um exército de cavaleiros. As cores aqui não vão ser objeto de análise agora, porque a gente vai analisar os cavaleiros depois, até no Apocalipse inclusive, mas as cores inclusive têm um significado, tá? Só para te mencionar, normalmente o vermelho diz respeito à guerra, o baio diz respeito a julgamento e o branco diz respeito à absolvição ou a perdão, tá? Mas a gente vai estudar isso com mais calma lá em Apocalipse. Lá vem ele então dizendo, e ele falou, Senhor, quem são esses? Tipo, que é isso que eu estou vendo, esses cavalos aqui? E o anjo falou comigo, eu te mostrarei quem são eles. Então ele respondeu ao homem que estava entre as murteiras. As murteiras são as árvores. Ele disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Então esses cavalos vão percorrer a terra. É uma visão, né? Como bom profeta raiz, ele está tendo visões enigmáticas e até estranhas de compreensão se você ler rápido. Eles vão percorrer a terra.
Por quê? Respondeu o Senhor. E o anjo respondeu Perdão, eita, tô perdido aqui, versículo 10. O Senhor tem enviado para percorrer a terra, versículo 11. Eles responderam o anjo: nós já percorremos a terra, e toda a terra está agora repousada e tranquila. Então eles vieram com guerra, com julgamento, mas com paz, vermelhos, baios e brancos. Estão comigo? Então os cavalos percorreram e agora a terra já está em paz. O anjo então falou assim: até quando, Senhor, o Senhor não vai ter compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá? O Senhor já está indignado faz 70 anos, então ele tá tendo uma visão então de como acabou o cativeiro, tá comigo? Porque o anjo fala assim: até quando Judá vai ficar assim? Aí o Senhor responde assim, com palavras boas, versículo 13, com palavras de consolo. E diz assim: com grande empenho estou zelando por Jerusalém e Sião. Então a primeira visão que ele tem é a visão de como Deus estava zelando e cuidando de Jerusalém e Sião na figura dos cavaleiros. Versículo 16: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo bem? Então a primeira visão, aparentemente simples e rápida de explicação, ele vê os cavaleiros, a guerra, o julgamento e a paz, e agora o Senhor está olhando para Jerusalém. Ele tem uma segunda visão, são visão de 4 chifres e 4 ferreiros. Quando a gente fala de 4 chifres e 4 ferreiros, é muito semelhante então à visão que Daniel teve. Lembra que Daniel teve uma visão falando dos 4 grandes impérios? Lembra comigo o Império Babilônio, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano? Então ele está tendo 4 visões com 4 grandes ferreiros, 4 grandes líderes. Levantei os olhos e vi 4 chifres e disse: Senhor, o que é isso? Ele falou: são chifres que dispersaram a Judá, Israel e Jerusalém. Então ele está tendo uma visão de quais seriam os impérios opressores que oprimiriam o povo de Jerusalém, de Judá e de Israel, os judeus, tudo bem? E os 4 ferreiros? Ele está perguntando, o Senhor me mostrou. Ele diz assim: o que esses 4 ferreiros vêm fazer? Versículo 21, ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derribar o chifre das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá para as espalhar. Então os 4 chifres são aqueles que vieram para destruir, e os ferreiros vêm para trazer justiça. Ou seja, ele está mostrando para cada império, Deus tem uma derrota. Tá entendendo comigo? É a mesma visão que Daniel teve, que Nabucodonosor teve, depois Daniel teve. É uma visão semelhante a elas, dizendo: são 4 chifres que se levantam, 4 impérios que se levantam, mas 4 ferreiros que também vão se levantar. Ou seja, cada império vai ter a sua ruína, cada império vai ter o seu fim. Se os impérios vão ter o seu fim, ele tem uma visão então de um cara com um cordel de medir. Cordel de medir, vamos tentar falar nos tempos modernos, é como se fosse uma trena. Um equipamento para construção, ele vai construir. Então lá vem ele no capítulo 2, eu olhei de novo e eu vi o homem que tinha na mão uma trena, um cordel para medir. E eu falei para ele: você vai para onde? Ele falou: eu estou indo medir Jerusalém para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. Ou seja, eu vou começar a fazer a obra de novo em Jerusalém. Ela está em ruínas, ela está caída, eu estou lá com a trena, eu vou começar a medir, eu estou me preparando para fazer a obra. Então, quando nas nossas vidas a gente vê, se você vê um anjo com cordel de medir, dê glórias, porque ele tá medindo para construir de novo, tudo bem? Então, eis que saiu o anjo que falava comigo, outro anjo saiu ao seu encontro. E ele disse: corre e fala a este jovem, Jerusalém será habitada com as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Ou seja, eu estou estendendo os limites de Jerusalém. Jerusalém vai crescer. Então ele começa dizendo aqui, versículo 6, fugi agora da terra do norte, Babilônia, diz o Senhor, porque eu vos esfalhei como os 4 ventos do céu. Agora, salva-te, ó Sião, você que habita com a filha da Babilônia, salva-te. Ele está dando a orientação e a autorização, versículo 10, canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz Senhor. Tudo bem? Então vamos voltar de novo. Primeira visão que ele tem é a visão dos cavalos. Então Deus mandou o seu exército, que trouxe guerra, julgamento e paz. Depois dos cavalos que percorreram a terra, ele diz o que aconteceu quando esses cavalos percorreram. Os 4 impérios se levantaram, mas se levantaram para cair. Agora ele está com a trena medindo Jerusalém, para que Jerusalém seja reconstruída. Se Jerusalém vai ser reconstruída, agora chegou o tempo dele reconstruir o sacerdócio.
Então ele vai trazer uma visão na figura do sumo sacerdote Josué, que era o parceiro de empreendimento de Zorobabel, o governador de Judá, o reconstrutor de Judá. Agora ele vai ver Josué com as vestes maltrapilhas, caído, no sentido de que o sacerdócio está caindo, o sacerdócio está indo embora, mas ele vai levantar Josué mais uma vez. Então lá vem ele e diz assim: o Senhor me mostrou o sumo sacerdote Josué, capítulo 3, versículo 1. Ele estava diante do anjo do Senhor, mas Satanás estava lhe oferecendo oposição. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Esse homem não é uma brasa no fogo. Ora, Josué estava lá trajado de vestes sujas diante do anjo. Então o Senhor falou assim para ele: eis que eu tenho feito passar a iniquidade de ti. Eu te vestirei de finos trajes. Ele estava todo sujo e Deus ia colocar roupas de festas nele. Então vieram, versículo 5, colocaram sobre a cabeça dele um turbante e vestiram com trajes próprios. O anjo do Senhor estava ali. E ele disse para Josué: se você andar nos meus caminhos, se você observar os meus preceitos, você vai julgar a minha casa, vai guardar os meus atos, eu te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Então, depois que ele restaura a cidade, agora ele está restaurando o sacerdócio. Ouve, versículo 8, Josué, sumo sacerdote, você e seus companheiros, os sacerdotes que estão junto com você, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Presságio quer dizer, é um símbolo. Vocês são homens de milagres, vocês são homens que precedem, vocês são os sacerdotes. Eu estou restaurando o sacerdócio porque eu vou trazer um renovo nos sacerdotes. Eu vou trazer um renovo sobre vocês. Está comigo aqui? Eu vou trazer um renovo. Como Deus é maravilhoso. Para pensar comigo. Como Deus é sobrenatural. Ele está renovando o sacerdócio, mas está dizendo: vai vir uma linhagem de renovo. Você sabe de quem ele está falando? Do próprio Jesus Cristo. Diga a glória aí que eu quero ouvir. Aí ele tem uma quinta visão. A quinta visão dele é um candelabro de ouro e 2 oliveiras. Então, eu sei que as visões de Zacarias são muitas, mas elas não são tão complicadas de entender, até porque eu estou explicando agora, mas elas não são tão complicadas, tá? Ele vê o candelabro de ouro. Candelabro de ouro, você já tem uma ideia de como ele é, como é a visão dele, tá? Ele vê um candelabro de ouro e ao lado dele 2 oliveiras. Então vamos ler lá. Versículo 4. O anjo que falava comigo me despertou, como alguém é despertado do sono, e falou: o que você vê? Ele respondeu: eu olho e vejo um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com suas 7 lâmpadas, 7 tubos. Acabei de te mostrar, um para cada lâmpada que estão acima do candelabro. Candelabro de ouro mostra a divindade, mostra a luz que se acende, mostra a própria presença de Deus. Então eu estou vendo a presença de Deus. Tudo bem? Só que junto dele há um azeite. Azeite, igreja, azeite, meu irmão. Sempre que a Bíblia fala de azeite, ele está sim fazendo referência à presença do Espírito Santo. É o azeite. Então, agora junto ao candelabro tem o azeite. E junto ao azeite, ao candelabro, tinha 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. Então, calma aí. Lembra que ele está falando. É o povo que está voltando do cativeiro. Agora, então, nós temos a figura da divindade, do Espírito Santo como azeite e 2 oliveiras, 2 árvores, os produtores de azeite, né? As árvores, uma de cada lado. Deixa eu te explicar o que isso significa. É uma referência direta a Zorobabel e Josué, o governador e o sacerdote. Então é referência do rei e do sacerdote. Lá na frente, no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que ele nos fez rei e sacerdotes. Então hoje nós carregamos o nome de Deus, o candelabro, através da presença do Espírito Santo. Nós temos acesso a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo e ele nos fez rei e sacerdotes. Tudo bem? Tá comigo? Então o que é essa representação, meu Pai do céu? Você pode estar pensando. O que ele está vendo? Lembra que ele está... É sequencial, né? Ele acabou de ver um anjo com uma treira medindo Jerusalém para reconstruir.
ele acabou de ver Josué, o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdócio sendo restaurado, e agora ele vê um candelabro, o azeite e 2 árvores, o rei e o sacerdote. E ele diz assim, que é isso que eu tô vendo? Que nem ele tinha entendido. Ele diz assim, que é isso, o versículo 4? E o anjo responde assim, ué, você não sabe não? Como você faltou nessa aula? Você não sabe o que é isso? Ele falou, não sei não. Aí a resposta dele é enigmática, mas é perfeita. Ele diz assim, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Oh meu Deus, sabe o que ele está dizendo? Essa é a bandeira que vocês carregam agora. Na visão de Zacarias não tinha espada nenhuma, só tinha Deus, o Espírito Santo, o rei e o sacerdote. Quem é aquele que se tornou nosso rei e sacerdote e nos fez rei e sacerdote? Então ele está dizendo, não vai ser por força, não vai ser por violência, não vai ser por poder humano que Jerusalém será reconstruído, mas pelo meu Espírito. É o Espírito que vai reconstruir o que está caído. Está comigo aqui? Que visão maravilhosa! Quando Zorobabel escuta isso, ele se fortalece, porque a Bíblia diz assim, versículo 9, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, e essas mãos vão acabar, ou seja, Zorobabel, você começou, mas você vai terminar, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Atenção para a frase de hoje, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Frase de hoje, nunca despreze os pequenos começos. Nunca. Nunca despreze os pequenos começos. Versículo 10, ele está dizendo assim para Zorobabel, então, para as pessoas, vocês estão desprezando aí porque ele começou e não conseguiu parar, vocês vão se alegrar de ver que a obra vai terminar. Nunca despreze os pequenos começos. Talvez Deus te deu hoje uma empresa que é um comecinho. A empresa é você mesmo dentro da tua casa, você atende o telefone, embala a encomenda, vai pro correio, envia o produto, é você, só você. Pequeno começo, não despreze. Talvez você chega numa cidade aí para plantar uma igreja como pastor, você que está me ouvindo aí, tem 4, 5, 6 pessoas, 10, 20 pessoas, não despreze esse pequeno começo. Quando você piscar o olho e abrir, você vai ter uma igreja com 1.000 membros, com 2.000 membros, com 3.000 membros, mas em algum lugar tem que começar. Em algum lugar tua carreira profissional tem que começar, tua vida ministerial tem que começar. Não despreze os pequenos começos. Frase de hoje, nunca despreze os pequenos começos. Nós começamos há 76 dias atrás. E quando a gente começou, nessa primeira coluninha parecia inatingível. De lá a gente foi para cá, que foi para cá e agora já estamos aqui, ó. Nunca despreze os pequenos começos. Você tem que começar para depois conseguir concluir. Não despreze os pequenos começos, tudo bem? Deus me deu uma palavra sobre isso, e eu vou pregar sobre isso amanhã de manhã no Drive Culto da Bola de Neve de Brasília. Eu já faço vários spoilers, mas amanhã de manhã eu vou falar sobre pequenos começos, pequenas coisas que Deus faz ficar grandes. Nunca despreze os pequenos começos. Ele é Deus, Ele é Senhor, amém? Então assim ele continua, dizendo assim, eu vou dar força para Zorobabel, ele vai terminar, não despreze os humildes começos. Aí lembra comigo, ele mediu Jerusalém para reconstruir, restaurou o sacerdócio e diz assim, vai ser pelo meu espírito esse recomeço. E aí agora ele tem uma sexta visão. E é um rolo voante. Você fala, agora foi para outro nível. Um rolo, na época não tinha iPad, não tinha caderno. Se escrevia em pergaminhos, em rolos. Então ele está vendo como se fosse um caderno voando. Ou seja, um lugar de anotações. Eis que eu vi um rolo voante. E falei, que rolo voante é esse? E olha a resposta. Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Ou seja, tem muita escrita de maldição. Eu tenho muito para escrever de maldição sobre a terra. A terra está em maldição. Não era um rolinho, não. Ele tinha 20 côvados de comprimento e 10 de largura. 20 côvados são 9 metros. Então 9 metros de comprimento e 4 metros e meio. Metade, 10 côvados, 4 metros e meio de largura. Era um baita de um caderno. Era um baita do rolo, tinha muita coisa para escrever. Ele disse, essa é a maldição que sai pela face da terra. Qualquer que furtar será expulso segundo a maldição. Qualquer que jurar falsamente será expulso segundo a mesma. Mas eu farei a sair, diz o Senhor. Eu a farei entrar na casa do ladrão e na casa que jurar falsamente. Ou seja,
justiça e o meu julgamento vai chegar na casa daquele que está agindo de maneira falsa. O meu rolo está andando sobre a terra. Desenrola o rolo. Quando você fala isso, é Senhor, manda o teu rolo para julgar. Ele vai entrar na casa daquele que está jurando falsamente. É isso que ele está dizendo. Aí ele tem uma sétima visão, a mulher e um efa. Você fala, efa, o que é isso? É um cesto, tá? A mulher e um cesto. O anjo do Senhor saiu e me disse, levanta, olha, vê o que você vê. O que é isso? Ele respondeu, eu estou vendo um efa, um cesto que sai. Ele falou, esse cesto é iniquidade em toda a terra. Ou seja, esse cesto representa a iniquidade. Quando eu levantei a tampinha do cesto ali para ver alguma coisa, a tampa de chumbo, uma mulher estava sentada dentro dela. Ou seja, uma figura feminina. Lembra que existia muita adoração à rainha do céu, por exemplo? Ela está sentada dentro do cesto. Então o cesto está andando sobre a terra, o cesto representa a iniquidade. Quando ele olha lá dentro, ele está vendo a raiz. É a adoração a essa rainha dos céus. Ele diz assim, o que foi... O que é isso? O anjo falou, isso é impiedade. E a lançou para o fundo do cesto e colocou a boca com peso de chumbo. Ou seja, Deus está acabando com a iniquidade, Deus está acabando com a impiedade. Quando eu levantei, eu vi que saíram duas mulheres. E havia vento em suas asas como de cegonha. E levaram um efa entre o céu e terra. Levaram embora. Eu perguntei, para onde elas estão levando o cesto? Respondeu, para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar, Babilônia. Ela está sendo colocada no seu lugar. Ou seja, antes ela estava fazendo abominações na terra. Eu estou levando-a para a Babilônia. É uma visão, né, gente? Estou levando esse cesto para a Babilônia. Lá essa iniquidade vai habitar. Por quê? Porque a Babilônia seria destruída. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo, eu estou acabando com a Babilônia. Ele não tinha tido uma visão de 4 chifres e 4 ferreiros, agora ele vai ter a visão de 4 carros. Quando a gente fala de 4 também, a gente está falando de plenitude. Os 4 pontos cardeais, os 4 pontos da terra, o norte, sul, leste e oeste. A plenitude, então, de Deus em todas as coisas. Então lá vem ele mais uma vez, agora são carros de cavalo, são carroças, né? Ou carruagens, por assim dizer melhor. Levantei os olhos e vi 4 carros que saíam entre os 2 montes. Esses montes eram de bronze. Então os carros estão saindo no meio de 2 montes de bronze. 2 montes de bronze são referências às 2 colunas que ficavam na porta do templo de Salomão. Então ele está falando, são figurativamente, é uma visão, né, gente? São carros que estão saindo do templo, do local onde a presença de Deus habitava. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. Já te falei que vermelhos é a representação de guerra. No segundo, pretos. Pretos é a representação de morte. Então ele vem para guerrear, mas para matar algo. No terceiro carro, cavalos brancos. Branco, já te falei, é paz, mas é também a expressão de vitória. E no quarto cavalo, cavalos baios, malhados, que é a representação de julgamento. Então ele vem para guerrear, julgar, trazer morte e vitória. Tudo bem? Tá rápido aí, mas você vai entender. Vamos nessa. Então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? Aí ele falou, são os 4 ventos do céu. Eita mistério! Quando você tá numa vigília do fogo e alguém pega o microfone e fala, vento que vem dos 4 cantos. É isso que ele tá falando. Vem com guerra, vem com julgamento, traz morte ao que não pode mais ficar vivo, mas vem com a tua vitória e com a tua paz. Vento que vem dos 4 cantos sopra. Se você já ouviu isso, se já deu uma rajada de glória, se é do manto, se é da canela do fogo. Vento que vem dos 4 cantos, sopra. Ou seja, sopra com a tua guerra, mata aquilo que não pertence a Deus, vem com o teu julgamento e nos dá paz e vitória. São os 4 ventos, ventos de Deus que estão soprando. Os cavalos pretos vão para o norte. Terra do norte é a Babilônia, ou seja, a morte vem para a Babilônia. Os brancos vão para a terra do sul. Região de Jerusalém. Então, preto está indo para a Babilônia, brancos, vitória, está indo para a terra do sul. Estão comigo? Saem assim os cavalos fortes. Porque o Senhor está dizendo para eles, versículo 7, ide, percorrei a terra. E eles percorriam a terra. Eles saíram para a terra do norte e fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Ou seja, eles vão acabar com a Babilônia. Quando isso acontece, o sacerdócio vai ser coroado. O renovo vai vir. Versículo 10. Recebe os que foram levados cativos. Ou seja, chegou a hora de receber de volta.
os que estavam no cativeiro. Ele vai dar o nome daqueles que estavam no cativeiro. Recebe, eu digo, prata, ouro, versículo 11, faze coroas e coloca na cabeça de Josué, o sacerdote, porque o sacerdócio vai ser restaurado. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 12, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar, ele edificará o templo do Senhor. Aí já você sabe que ele não está mais falando só do sacerdote ali, né? Então ele está falando, acabou o cativeiro? Recebe do povo de novo, prata, ouro, faz uma coroa, põe na cabeça do sacerdote de novo, porque a primeira coisa que acontece quando o cativeiro termina é que o sacerdócio é restaurado. Este renovo, versículo 13, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, vai se assentar no seu trono, dominará o sacerdote no seu trono, reinará perfeita união. Lá vem ele vem para reinar, ele vem para sentar no trono, ele vem para estabelecer o seu domínio. Como Deus é maravilhoso, gente. Tudo bem? Aí ele vai começar a colocar os pingos nos is. Ele vai falar, ó, gente, agora eu vou mudar o jejum de vocês. Porque a galera voltou do cativeiro e pergunta assim para ele no versículo 3 do capítulo 7. Nós vamos continuar a chorar como no jejum do 5º mês, como a gente faz por anos? O jejum do 5º mês é o jejum que lembrava o dia que Jerusalém foi invadida e destruída. Então eles acabaram de voltar e leva-se a entender então que durante todo o tempo da Babilônia, no 5º mês, eles jejuavam chorando, lembrando aquilo que tinha. Eles falam, a gente vai continuar jejuando isso? E o Senhor diz assim, fala para todo o povo, versículo 5, quando vocês jejuaram e choraram no 5º e no 7º mês, durante 70 anos, acaso foi para mim que vocês jejuaram? Ou seja, isso era realmente arrependimento? Acho que não, né? Faz o seguinte agora, executai juízo, versículo 9, juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão, não oprime viúva, não oprime órfão, não oprime estrangeiro. Esse é o posicionamento de vocês, não adianta mais, não é mais só o jejum, porque vocês vão ser restaurados, versículo 2 do capítulo 8, assim diz o Senhor, eu tenho grandes zelos de Sião, eu voltarei, versículo 3, a Sião, habitarei no meio de Jerusalém, Jerusalém será chamada cidade fiel, o monte do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, ainda nas praças de Jerusalém, vão se sentar velhos e velhas, versículo 4, cada um na mão seu arrimo, por causa da sua muita idade, vai estar com a sua bengalinha ali, mas vai estar nas praças, as cidades se encherão de meninos e meninas, neles eles brincarão, ou seja, vai voltar a ter habitação e paz em Jerusalém. Versículo 7, eis que eu salvarei o meu povo, eu vou os tirar da terra do oriente e do ocidente, eu os trarei e habitarão em Judá, eles serão meu povo, eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Porque, versículo 12, haverá sementeira de paz, a vide vai dar o seu fruto, a terra a sua novidade, ou seja, é um novo tempo, tá percebendo comigo? É um novo tempo, Deus vai derramar restauração sobre Sião. Aí ele começa no capítulo 9, mostrando que o rei vem de Sião. E aí a gente começa a olhar para aquela época, mas agora já para um sentido apocalíptico, para um sentido escatológico. Ele está vendo até o final dos tempos. Alegra-te, versículo 9 do capítulo 9. Alegra-te muito, filha de Sião. Exulta, filha de Jerusalém. Porque, olha isso, porque aí vem o teu rei, justo, salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho. Aí parou, né? Aí parou. Meu Senhor Jesus, quem foi aquele que sentou no jumentinho, entrou em Jerusalém e o pessoal falou, Hosana ao que vem o nome do Senhor? Vamos lembrar um pouco da história? Você lembra comigo que Davi, quando já estava velho de idade, Absalão... Desculpa aí, deixa eu voltar, estavam me ligando aqui, alguém tentou me ligar na hora da live, quem é você que tenta me ligar na hora da live? Que o Senhor te repreenda, muito bem, se ligar de novo vou dar um pause aqui. Então vamos lembrar da história, Davi, quando Absalão estava tentando roubar o trono dele, nesta hora, ele manda o seu jumento para que Salomão sente, e ele seja ungido, porque Davi já estava velho e não podia ir, você lembra disso? Então o código era, senta no meu jumento real, porque quando as pessoas te virem sentado no meu jumento, eles vão saber que você é rei. Agora, Davi já morreu, Salomão também, Zacarias está dizendo, vem um rei, e esse rei vai sentar num jumentinho. De quem que ele está falando, meu Senhor Jesus? Ele está falando do próprio Jesus Cristo. Então ele está começando a ter uma visão. O rei vem de Sião, ele vai sentar num jumentinho. Ele vai sentar nesse jumentinho. Aí sabe o que ele diz, versículo 12? Então, volta para a fortaleza, prisioneiros da esperança, porque hoje eu vos anuncio, eu restituirei
em dobro. Volta para a fortaleza, volta para o lugar do teu refúgio, volta para o lugar da tua segurança. Você é preso da esperança, ou seja, você tinha esperança e não tem mais. Você está prisioneiro da tua própria esperança, é isso que ele está dizendo. Hoje chegou a restituição em dobro. Que versículo sensacional. O Senhor Deus, versículo 16, naquele dia o salvará como um rebanho do seu povo, porque eles serão pedras de uma coroa e vão resplandecer na terra dele. Ele então me dá autorização e diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. O Senhor que faz as nuvens da chuva, dá aos homens aguaceiro, cada erva no seu campo. Ou seja, deixa chover, ele vai nos abençoar. Mais uma vez ele tem uma visão no versículo 4. De Judá sairá a pedra angular, Jesus Cristo, dele a estaca da tenda, o lugar onde todo mundo vai se fincar, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes, é ele que vem, amém? Aí ele vai no capítulo 11 começar a falar para que um bom pastor venha, porque os pastores estavam maus. A gente já viu repreensões aos pastores que deveriam cuidar do rebanho e não estavam cuidando. Ele está falando de maneira figurativa, mas real. Lá vem ele de novo assim: assim diz o Senhor, versículo 4 do capítulo 11, apacenta as ovelhas que estão destinadas para matança. Ou seja, as ovelhas estão indo morrer, cuida dessas ovelhas. Aqueles que as compram, essas ovelhas, as matam e não são punidos. Os que a vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque agora eu fiquei rico, eu tenho lucro nas ovelhas, e os seus pastores não se compadecem dela. Ele diz no versículo 7, apacentai as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho, eu tomei para mim 2 varas, graça e união, apacentai as ovelhas. Assim como o Salmo 23 diz que a vara e o cajado, então ele está dizendo, é a graça e a união, isso é que é o pastoreio. Então eu pastoreio baseado na graça, mas na união. União significa dizer, você não vai ficar distante, você vai vir junto. E para trazer junto, às vezes você corrige, às vezes você direciona, mas é a união. É a base de união, de amor e de graça. Assim vai ser pastoreado. Por quê? Porque eu sei como os pastores são. Eu sei que se eu depender só do sistema mundano, ele disse assim, olha só, versículo 11, pesaram o meu salário, e o meu salário é de 30 moedas de prata. Ele está dizendo, vocês rejeitaram esse pastor. 30 moedas de prata é a referência clara do que um dia Judas faria ao vender o próprio Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Então ele está dizendo no versículo 12, vocês me anularam. Versículo 11, deixa eu ler antes, só para você entender. Foi anulado naquele dia. Os pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Mas só os pobres assim me quiseram. Por isso pesaram meu salário, era 30 moedas de prata. Só me pagaram e disseram, olha, não queremos vocês como pastor. Agora ele diz assim, ai, versículo 17, ó meu Jesus Cristo, que versículo. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço se secará e o olho direito se escurecerá, ou seja, ele vai perder a autoridade. Ai do pastor que abandona o rebanho. Não precisei falar mais nada, é só ler o versículo. Ai do pastor que escandaliza o rebanho. Ai do pastor que abandona o rebanho. Ai do pastor que não acompanha o rebanho. Isso que ele está dizendo. Vai cair o seu braço direito, ou seja, sua autoridade, seu olho direito, sua visão. Ele vai estar com o olho direito e com o braço direito ressecado. Ele não vai conseguir pastorear. Tudo bem? Aí ele continua mostrando no capítulo 12 como Jerusalém vai ser salva. Lá vem ele dizendo, ao versículo 6, naquele dia, porei os chefes de Judá como braseiro ardente, debaixo da lenha, como tocha entre a palha, ou seja, eu vou restaurar Judá. Naquele dia, versículo 8, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, naquele dia, versículo 9, eu destruirei as nações que vierem contra Jerusalém. Perceba comigo que o cativeiro já tinha acabado. Então aqui ele está falando de sentido escatológico. Quando as nações forem atacar Jerusalém, a gente já falou sobre isso um pouco em Daniel, e vamos falar em Apocalipse, quando as nações vierem se reunir para atacar Jerusalém, lembra Gog e Magog, lembra da visão de Daniel? Eles cairão, Deus vai proteger sua cidade. E, versículo 10, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olha, meu Deus do céu, calma aí, para aí, deixa eu tomar um gole aqui. Ele está tendo a visão dos fins dos tempos. Ele está dizendo, naquele dia eu vou proteger Jerusalém. E os habitantes de Jerusalém, porque eles vão ser protegidos, naquele dia, versículo 10,
eles vão olhar para aquele a quem eles traspassaram. De quem que ele está falando? Vão chorar como quem chora por um unigênito. Chorarão por ele como se chora amargamente por um primogênito. Naquele dia eles vão se voltar a Jesus Cristo. Ele está falando da nação dele, Israel. Naquele dia os judeus vão voltar e vão entender e vão chorar por aqueles que eles permitiram ser traspassados. Quando eles virem a minha mão sobre eles. Ele está falando do cenário dos fins dos tempos. Ele está falando da batalha, versículo 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como grande o pranto em Amad Rimon, no vale de Megido. Armagedon, a batalha do Armagedon, nós vamos falar disso lá em Apocalipse. Então naquele dia os judeus vão se voltar àquele que eles um dia traspassaram. Naquele dia, versículo 1 do capítulo 13, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Um rio vai sair da cidade, do trono de Deus. Naquele dia, ele vai acabar com os ídolos e com os falsos profetas. Naquele dia, olha o que ele diz assim, ele vai falar assim, versículo 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor, porque fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas eu volverei a mão para os pequeninos. Ou seja, a gente vai estar disperso porque o pastor foi ferido, ou seja, a gente vai ser espalhado como se fosse um novo cativeiro, mas eles vão voltar novamente. Naquele dia ficará um remanescente. Depois a gente vai ler isso melhor em Apocalipse 9. Naquele dia 2/3 serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. É como se fosse um novo exílio, um novo cativeiro, mas vai ter remanescente de novo. De novo vai ter remanescentes. Então, acaba o capítulo 14, acaba o livro de Zacarias, com ele dizendo assim, eis que vem o dia do Senhor, eis que os teus despojos se repartirão. Você despoja quando acaba a guerra e você tem resultado da guerra. Naquele dia, versículo 4, estarão seus pés sobre o monte das oliveiras que está diante de Jerusalém, e o monte será fendido no meio, por ocidente e ocidente, e um vale muito grande será no meio dele. Tudo isso é cenário apocalíptico, que a gente vai estudar em Apocalipse. Naquele dia, versículo 5, virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Ele está falando do retorno de Jesus Cristo para reinar, do início do milênio. Ele vai vir com seus santos para reinar. Tudo bem? Será um dia singular, versículo 7, conhecido do Senhor, não será nem dia nem noite, mas haverá luz, porque Ele mesmo será a luz. Cenário de Apocalipse, tá? Versículo 9, o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um só será o Senhor, um só será o seu nome. Habitarão nela, versículo 11, já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Segura, tudo bem? Todos, versículo 16, que restarem de todas as nações, que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Senhor e para celebrar a festa dos tabernáculos. Vai ser a festa da colheita, porque chegou o tempo de colher. Naquele dia, será, versículo 20, será gravado na campainha dos cavalos, santo é o Senhor, porque é um tempo de santidade. Naquele dia, versículo 21, não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos. Naquele dia, será um dia de restauração. Que cenário espetacular! Zacarias termina o seu livro. Amém? Dá até um arrepio para dizer que nós vamos entrar agora no último profeta antes do Novo Testamento. Aquele que Deus escolheu na cronologia do cânon das Escrituras como o último que falaria antes de um período de grande silêncio e o início do Novo Testamento. Vamos entrar em Malaquias. Malaquias é um escritor anônimo, não há muita referência sobre ele. Algumas pessoas, inclusive, acham que quem escreveu isso foi Esdras, usando um pseudônimo Malaque, que significa meu mensageiro. Não há evidência tão profunda teológica, mas eu preciso te dizer. Outros insistem que quem escreveu foi um próprio homem chamado Malaquias, mas não há muita identificação sobre quem ele é. Inclusive, a falta de relatos históricos dificultam a precisão de qual tempo ele escreveu. O que se subentende, o que se conclui é que foi um tempo pós-exílio. Como alguns termos persas no original dos seus escritos, entende-se que ele escreveu na época de Neemias. É mais provável que numa época semelhante ou simultâneo com Neemias. Tudo bem?
Malaquias, então, qual vai ser seu conteúdo? Ele vai mostrar que a misericórdia de Deus dura para sempre, mas ele vai mostrar qual é a origem do sacerdócio, qual que tem que ser o nosso sol da justiça. Ele vai estar de novo exortando o povo a observar as leis de Moisés, as leis que preparam para a vinda do Messias. Então ele vai falar do amor dele que dura, mas de novo, vamos nos afirmar ou voltar a estar na lei. Por quê? Infelizmente, como eu disse, o povo volta do exílio e está fortemente dominado pela cultura, e nessa cultura eles estão se afastando daquilo que Deus tinha para eles como essência. Vamos lá? Último capítulo do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, olha a base aí, o amor, diz o Senhor. Mas vocês dizem, em que o Senhor tem nos amado? Calma aí, não foi Esaú irmão de Jacó? Todavia eu amei Jacó e aborreci Esaú. Vocês não estão vendo Edom, o que eu fiz com Edom? E com vocês, como que eu não amo vocês? Como que eu não tenho honrado vocês? Ele inclusive faz uma analogia dizendo assim, versículo 6. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Agora, se eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? Aí ele já chega pesado. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. E vocês ainda falam, onde a gente está desprezando o teu nome? Então, perceba que o povo voltou do cativeiro, mas ainda continua desonrando, porque eles estão distantes do que seria o verdadeiro sacrifício ou um altar puro. Porque ele está dizendo assim, versículo 7. Oferecerei sobre meu altar pão imundo, e vocês ainda perguntam aonde a gente está te profanando? Vocês estão tornando a mesa do Senhor desprezível. Por quê? Ele está mostrando que o sacerdócio havia sido restaurado, mas eles não sabiam que era o sistema de sacrifício correto. Porque ele está dizendo assim, versículo 6, vocês trazem animal cego para sacrificar, trazem animal coxo. Ora, você apresenta o teu governador, acaso se você apresentasse para o teu governador, ele teria agrado de você? Se você oferecesse qualquer sacrifício, animal cego e coxo? Agora, versículo 9, vocês suplicam o favor de Deus para que conceda graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Então Malaquias está nos fazendo refletir que, calma aí, não é qualquer sacrifício, não é de qualquer jeito. Quando eu faço para o Senhor, gente do céu, tem que ser excelente. A galera que caminha comigo aqui em Brasília, vou falar só para você aqui baixinho para eles não ouvirem, às vezes eles têm que ter um pouco de paciência comigo, principalmente os que caminham mais perto, porque eu sou exigente ao máximo para excelência e cuidadoso ao máximo para excelência. Em outras palavras, para Deus não dá para fazer pela metade ou de qualquer jeito. Se é para Deus, aí que eu tenho que fazer bem. Aquele dia de, não, a gente está fazendo voluntariamente para o Senhor, então não dá para exigir muito de um voluntário. Pelo contrário, eu estou fazendo para o Senhor. E se é voluntário, aí que tem que ser mais excelente ainda. Porque se é voluntário, você veio justamente porque a tua motivação é o Senhor. Então tem que ser excelente em tudo. Não é de qualquer jeito. Então se pode ficar alinhado desse jeito, não vai ficar desalinhado não. Vamos alinhar. Detalhes, como não, a luz tem que estar assim nessa hora, daquele jeito, daquele outro. O data show tem que estar assim. O louvor tem que ser desse jeito. As músicas tem que ser desse jeito. Tudo isso faz parte do planejamento do zelo. Estou exagerando aqui, claro que eu espero que ainda bem que os comentários estão desativados, que a galera não me ache tão chato assim, mas todo mundo tem que oferecer o seu melhor ao Senhor, e é isso que Malaquias está dizendo. Cara, vocês estão trazendo animal cego, animal coxo, e estão achando que o Senhor vai aceitar? Não é de qualquer jeito, não, de jeito nenhum. O que? Versículo 10, tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis o fogo no meu altar. Ou seja, é melhor que alguém estivesse fechando a porta para você nem entrar desse jeito. É isso que ele está falando, Malaquias. É melhor se tivesse alguém que nem te deixasse entrar, porque eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor, eu não aceitarei a oferta da sua mão. Tudo bem? Pelo contrário, sabe o que vocês estão dizendo? Vocês ainda estão dizendo, que canseira, versículo 13. Nossa, que cansaço que é servir desse jeito. Tô cansado demais do ministério. Você está cansado? Ele está falando de trazer animal cego, coxo? De qualquer jeito, não é possível. E me desprezais, o Senhor dos Exércitos, versículo 13. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo. Assim vocês fazem oferta. Aceitaria eu isso das vossas mãos? Não. Estão comigo?
Agora, versículo 2, se não ouvir, se você não propuser no nosso coração dar honra ao meu nome, versículo 2, capítulo 2, diz o Senhor, enviarei sobre vós a maldição, amaldiçoarei as vossas bênçãos, como já tenho amaldiçoado o que você propõe no coração. Está comigo? Então ele está alinhando e refinando para que o que nós oferecermos ao Senhor seja o melhor. Seja o melhor. Versículo 4. Sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu quero continuar com a linhagem sacerdotal, mas eu tô mostrando a vocês que não é de qualquer jeito. Eu não vou apresentar o coxo, o dilacerado. Na verdade, o que eles estavam fazendo? A sobra. Deixa eu pegar o que eu tenho de pior aqui nos meus animais, o que eu tenho de pior nas minhas plantações, é isso que eu vou apresentar. Estamos falando, não. Vocês não estão entendendo. Vocês vão voltar a entender o que é a raiz de Levi. O que é a raiz do sacerdote levítico? Está comigo aqui? Porque vocês, versículo 8, vocês têm desviado o caminho e a vossa instrução, e por isso vocês têm feito tropeçar muitos. Vocês têm violado a aliança de Levi do Senhor dos Exércitos. Ou seja, vão estudar a aliança de Levi. Vocês vão ver que a aliança da tribo de Levi, dos sacerdotes, era para dar o melhor a Deus. Pior ainda, vocês estão tendo infidelidade. Olha só, Judá tem sido desleal, versículo 11. A abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, se casou com a adoradora de Deus estranho. Eu estou falando de depois do cativeiro. Vocês estão comigo aqui? Ele está reforçando que, calma aí, cara, vocês estão deixando a cultura entrar de novo, vocês estão se casando com adoradores de Deus estranho, vocês estão trazendo o coxo, o dilacerado, vocês estão adorando de qualquer jeito. Não. Versículo 17, vocês cansam o Senhor com as vossas palavras e perguntam, em quem nós cansamos? Nisto pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Não. E onde está o Deus do juízo? Então sabe o que eu vou fazer? Sabe o que está dizendo? Pensa comigo, o Antigo Testamento está acabando. E é como se ele dissesse, cara, não dá. A gente vai ficar nesse mole e seca aqui a vida inteira. A gente vai ficar nesse, cara, eu repreendo vocês se arrependem, se arrependem, vocês voltam de novo. Não dá. Vou ter um plano de ação melhor que vai salvar a humanidade. Dá até um arrepio aqui. Está acabando o Antigo Testamento. Ele diz assim, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Então sabe o que ele está dizendo? Meu plano já é esse. Se preparem. Um dia vai surgir um mensageiro. E esse mensageiro vai preparar o meu caminho. Porque de repente eu vou vir e vou assumir meu templo. De quem que ele está falando? Quem foi o mensageiro lá no Novo Testamento que nós vamos ler que diz assim, eu sou aquele que prepara o caminho do Senhor. Então sabe o que ele está dizendo? Eu estou preparando um homem que vai vir preparar o caminho. Porque de repente vai vir aquele que vai assumir o templo. Ele está falando de João Batista e do próprio Jesus Cristo. Vamos ler de novo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vocês buscam. O anjo da aliança que vocês desejam. Eis que ele vem. Voltei. Calma aí que tinha dado uma pausada aqui. Desculpa, vamos nessa. Tô de volta, respira. Vamos lá, então vou voltar. Tinha dado uma pausada aqui. Vou te dizer por quê. Olha que loucura. Contando internas e bastidores. Quando o Siri, a Siri aqui que você conhece do iPhone, que é aquela que você fala, ei Siri, não sei o que, e ela você manda ela fazer pesquisa e tudo mais. Quando eu tô falando com o fone aqui, e alguma palavra eu falo, ativa a Siri, então tem que desativar a Siri, eu tinha esquecido. Então sei lá o que eu falei aqui, alguma palavra que é semelhante a Siri. Quando ela escuta isso, ela ativa a Siri e aí fica aquela doideira. Então, sorry. Siri, vai dormir também. Te repreenda aí, Siri. O que é isso? Estou acabando o Antigo Testamento. Então lá vem aqui, ele dizendo, vai vir um mensageiro antes de mim. Esse mensageiro vai preparar o caminho. E ele vai preparar aquele que vai assumir o templo. Tudo bem? E esse que vier, ele vai se assentar como derretedor e purificador da prata. Versículo 3. Ele vai purificar os filhos de Levi, ele vai purificar o sacerdócio. Ele vai os refinar como ouro e prata. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou numa geração que voltou do cativeiro. E os sacerdotes já estão pervertendo o sacrifício de novo. Já estão trazendo o que é coxo. Já estão trazendo... Aí Deus falou, vocês não estão entendendo. Eu vou desenhar.
eu vou apresentar o meu melhor. Oh, meu Deus do céu. Eu vou apresentar meu sacrifício. Eu vou apresentar o que eu tenho de melhor. Eu vou enviar um que vai preparar o caminho. Mas vai vir aquele que, depois que aquele que preparou o caminho, vai ser a oferta perfeita. Ele já está começando a fazer referência a Jesus Cristo. Percebe comigo que está acabando o Antigo Testamento. E ele diz assim, por que vocês estão roubando ao Senhor? É isso? Roubará o homem a Deus? Versículo 8. Vocês vão me roubar? Vocês estão falando em que nós roubamos? Deixa eu dizer a vocês, é nos dízimos e nas ofertas. Então tragam os dízimos à casa do Senhor, versículo 10, para que haja mantimento. E aí vocês me provam se eu não vou abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida, versículo 10. Por causa de vocês eu vou repreender o devorador, para que o fruto da terra não se consuma e a videira não fique estéril. Então vocês vão ser para mim tesouro particular, versículo 17. E aí haverá diferença, versículo 18, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. O Antigo Testamento está acabando. Vem o dia e arde como fornalha, capítulo 4, versículo 1. Todos os soberbos, todos que cometem perversidade, vão ser como um restolho, porque o dia vem e vai acabar com a perversidade. Vocês que temem o meu nome, oh meu Deus. Desculpa aí. Para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. É muito sobrenatural, gente. Sabe por quê? Porque eu estou falando de anos antes. E como a profecia de Deus é maravilhosa, ele diz assim, para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Versículo 2, capítulo 4. Nas suas asas, vocês vão saltar como bezerros soltos na estrebaria. Calma aí, é muito detalhe. Você lembra comigo onde Jesus Cristo nasceu? Nós vamos ver. Vocês vão saltar como quem salta numa estrebaria, porque vai nascer o sol da justiça. Ele está começando a falar em código. Ele está mostrando o que vai acontecer. E ele diz assim, eu vou enviar o profeta Elias. A unção profética vai vir. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Eu estou enviando o profeta, eu estou enviando o profético, que vai trazer conversão dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. A terra não vai ficar sem resposta. O Antigo Testamento está acabando, mas ele está dizendo assim, por mais que eu tenha tentado alianças para que o homem se redimisse comigo, chegou a hora de eu mandar minha nova aliança. Chegou a hora de eu fazer uma nova aliança. O Antigo Testamento é a antiga aliança. Eu tentei me aliançar com os filhos. Eu mostrei o meu amor a eles. Mas já que a humanidade, por diversas vezes, vai e vai cair, vai e vai retroceder, chegou a hora de eu fazer uma nova aliança. A terra vai ficar em silêncio por um tempo. E nós vamos ver isso. Mas eu estou mandando o espírito de Elias, ou seja, o profético, mais uma vez vai vir, para que o fogo dos céus desça. E para que na estrebaria, e de uma estrebaria, a humanidade encontre salvação. Terminamos o Antigo Testamento. Estamos preparados para começar o novo. Segunda-feira, começa o Novo Testamento. Então recomeça. Não despreze os pequenos começos. Convida pessoas. Nós veremos uma chuva de salvação. Uma chuva de pessoas se entregando aos pés daquele que veio para derramar bênção sobre nós. A humanidade nunca esteve em silêncio. Sempre houve um Senhor que cuidou dos seus filhos. E por mais que os filhos distanciassem dele, ele sempre tinha um plano de salvação. E agora chegou a hora do seu checkmate. Chegou a hora de dizer, já que eu tentei 7 alianças no Antigo Testamento e elas nunca foram definitivas, chegou a hora de uma nova aliança. Se preparem para a nova aliança, para o Novo Testamento. Deus te abençoe, tenha um fim de semana abençoado, um domingo abençoado, respira no domingo, acompanhe os cultos da tua igreja, porque segunda-feira, 11 horas da manhã, inicia o Novo Testamento. Que Deus te abençoe, porque o Messias vem. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço, tamo junto, segunda-feira começa Novo Testamento. Um abraço, fica na paz de Deus. Hoje tá fogo demais, porque Deus ele promete coisas. Antes mesmo delas acontecerem, ele já tem todo o plano. O Messias tá chegando. Se prepare em nome de Jesus. Um abraço.
Até segunda-feira, às 11 horas da manhã. Amanhã, culto em 2 horários, 10 da manhã e 19 horas na Bola de Neve de Brasília. Se você não tem igreja, não frequenta igreja, assiste amanhã, 10 da manhã e 19 horas. Eu vou falar 10 da manhã sobre pequenos começos que tornam as coisas grandes. E à noite eu vou falar como vencer as perdas recebendo poder. Deus te abençoe, um abraço, até segunda-feira, começa o Novo Testamento. Deus abençoe, até mais.